Olá, hoje estaremos falando a respeito de propósito e estaremos falando a respeito de destino. O que é um propósito? Tá certo? O propósito é o que vai ser estabelecido para chegar no seu destino. Muitas pessoas, elas estão completamente despreparadas para a vida por conta de não reconhecer o seu propósito. Vamos lá. Vamos falar um pouco rapidamente para você compreender o que é o propósito que te leva ao seu destino. Por exemplo, um pai, uma mãe que dentro de um relacionamento gerou seu filho, vai colocar esse filho na escola. Colocou esse filho na escola por causa de um propósito. Qual é o propósito? Que esse filho venha a ter conhecimento para ter no futuro, num futuro breve, uma profissão. Então, no primeiro ciclo colegial, não se define isso. Só a partir do segundo ciclo, né? É onde vai se definir, né? Colocar na ideia desse rapaz, dessa moça, qual profissão ela quer ter. Muito embora, quando a pessoa é criança, os pais, os amigos, costumam perguntar: quando você crescer, você quer ser o quê? E a criança responde: eu quero ser médica, eu quero ser policial. São as profissões que mais a criança normalmente ela cogita: quero ser médico, quero ser policial, médica, quero ser bombeiro, porque estão ligadas a profissões que traz uma certa nobreza. Que tipo de nobreza? Serviço, né? É bom socorrer alguém? Claro que é, entende? Outros querem ser professores, professoras, né? Mesmo criança admiram, né, essas profissões. Então, quando se pergunta a uma criança sobre o que ela quer ser no futuro, ela vai vislumbrar aquela área que ela admira. Então, isso está falando de quê? De um propósito. E esse propósito define o seu destino. Bem, agora vamos falar de propósito de uma forma agora mais firme. Porque o que é que eu tenho visto? Muitos pais, muitas mães que me procuram e dizem: apóstolo, eu estou tendo problema no meu relacionamento, eu estou tendo problema com o meu filho, que de repente passou a usar drogas, ou quando é o marido, passou a beber exorbitantemente, ou se bebia, essa pessoa não sabia que o marido era um viciado em bebida, e, enfim, várias áreas. A Bíblia mostra uma mulher chamada a mulher samaritana. Essa mulher, a mulher samaritana, ela estava vivendo um grande conflito. Por quê? Ela tinha uma vida completamente desregrada. Segundo o contexto bíblico da mulher samaritana, ela foi buscar água no poço ao meio-dia, lá em Samaria, uma região de Israel, né? Na história bíblica de Jesus. Ela foi buscar água ao meio-dia. E Jesus, estando ali, também no poço, ao meio-dia, ela começa a conversar com Jesus, e Jesus disse para ela que pede para ela água. E ela disse: o senhor não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Como tu, sendo judeu, me pede água para beber? Então, naquele momento, Jesus conversando com ela, Jesus diz assim: se você
quiser, vou usar minha linguagem, eu posso te dar água. Água da vida. Aí ela disse, és tu maior do que o nossos antepassados que cavaram essa fonte? E Jesus disse para ela assim, se tu beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Ela ficou impressionada. De que ele está falando? Aí Jesus disse assim, ó, eu quero te dar água. Então vai e chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Ou seja, aquela mulher era considerada prostituta porque naquele momento da história, uma mulher que fosse divorciada, separada, e na linguagem mais antiga da minha época, nem da época de Jesus, era chamada mulher desquitada. Era uma mulher sem valor, porque ela não tinha um homem. E Jesus disse a ela, vai e chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Então Jesus disse para ela assim, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tem não é teu. Então a vida daquela mulher estava assim desregrada. Para aquele tempo isso era um absurdo. Para os dias de hoje, tem sido muito comum mulheres que passaram por 3, 4, 5 ou mais relacionamento. Aí ela disse, eu vejo que tu és profeta. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o profético. Porque quando o homem de Deus, ele tem o dom profético como Jesus tinha, essa revelação vem para a vida da pessoa. Esse esclarecimento espiritual que vai trazer um destino, que vai levar essa pessoa para o seu propósito, e o propósito alcançar o seu próprio destino. Porque até então essa mulher, ela estava buscando, vamos dizer assim, em homens, em relacionamento, uma porta de saída, um escape. E eu quero dizer para você que me ouve, que muitas vezes está confuso, você homem, você mulher que me ouve, você precisa entender o propósito. Qual é o teu propósito de vida? Muitas vezes você entrou num relacionamento e está tudo travado. Muitas vezes você não tem nada definido na sua vida porque você não entendeu o propósito. E é sobre isso que eu quero falar. Então, o exemplo que eu estou dando para vocês aqui da mulher samaritana era de uma pessoa que estava com a sua vida sem direção. E quando Deus, ele fala na sua palavra que daria pastores, que apacentaria com sabedoria e que apacentaria com inteligência, ele está falando do profético, ele está falando da revelação, da direção, que através da unção. Unção é uma capacidade que Deus dá a um homem de Deus, a um profeta, que destrava o caminho das pessoas. E foi o que aconteceu com aquela mulher. E aquela mulher pergunta a Jesus, mas nossos pais adoraram nesse monte. E Jesus disse para ela assim, olha, nem nesse monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então note que Jesus fala que havia verdadeiros adoradores. Havia verdadeiros adoradores, entende? E é sobre isso, é sobre esse destino, é sobre esse propósito. Quando você de fato recebe um direcionamento, sua vida muda, se transforma. Eu estive atendendo essa semana uma mulher que ela disse para mim, apóstolo, eu tenho uma doença nos pés, essa doença não para, essa doença não cessa. Ela começou a conversar comigo, me pediu oração, eu orei e perguntei para ela como é que tá. Ela disse, meus pés estão melhor, mas ainda não passou. Ou seja, ela não criou comigo um vínculo
paternidade para chegar no destino dela. Mas eu já tinha visto, pela visão profética, o que estava acontecendo com ela. Que aquela doença dos pés dela não era normal. Eu fiz a primeira oração, ela sentiu uma melhora, e pela melhora ela parou de falar comigo pelo WhatsApp. Aí depois ela voltou a me procurar: apóstolo, meus pés ficaram ruins novamente, o senhor pode orar novamente por mim? E eu disse: senhora, o seu problema é espiritual. Você já foi aos médicos, não teve resultado. Na primeira oração que eu fiz, você sentiu o resultado. Só que você não se ligou ao que Deus tem para você. Foi o que eu disse para ela. Você não se ligou. Entende? E ela se afastou. Não se ligar, ela se afastou da orientação do homem de Deus. Porque ela não me viu no Facebook por acaso. Você não me viu na rede social por acaso. Você pediu a Deus uma direção. Você pediu a Deus um socorro. E Deus me colocou no seu caminho. Mas só que se você ficar, foi o que eu disse para ela, se você ficar seguindo 1, 2, 3, 4, 5, 10 pastores da rede social, você vai ficar perdida. Por quê? Porque a Bíblia diz que há muitos falsos mestres. E deixa eu dizer uma coisa a você. O falso mestre nunca vai trazer o resultado que a pessoa quer, que ela precisa, para chegar ao seu destino, conhecer seu propósito e chegar ao seu destino. Pegou o entendimento? Então, quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele estava dizendo assim, ó, eu sei o propósito que você precisa seguir para chegar no seu destino. Repare, hoje, nos dias atuais, o que é que nós temos? Nós temos aplicativo que ensina a rota para você chegar no seu destino. Então, note bem, e quando a pessoa ela está seguindo, ela se perde naquele mapa da rota ali do aplicativo, o que o aplicativo faz? Ele diz assim, reconfigurando a rota. Ou seja, volte para o seu destino. Então, toda vez que o ser humano ele foge do seu destino, ele quer ser guiado pela sua própria cabeça, ele se perde. Então, Jesus estava dizendo àquela samaritana, eu sei o que você precisa. Então, você que está me ouvindo, você já pediu a Deus uma direção, você pediu a Deus, um homem de Deus que pudesse te ajudar, e eu tenho testemunhos do meu trabalho, daquilo que Deus designou para a minha vida. Deus designou para a minha vida, como apóstolo, como profeta, ajudar você no seu propósito para você chegar no seu destino, como Jesus fez com a samaritana. Pegou o entendimento? Então esse é o nosso objetivo. E aí é que está. Eu quero dizer para você que na minha vida também não foi diferente da sua, não. Eu bati em muitas portas para encontrar alguém, um homem de Deus, que pudesse trazer para a minha vida o direcionamento do meu propósito para eu seguir o meu destino, O meu destino está aqui. Nesse momento eu estou cumprindo o propósito do meu destino. Então, através dessa revelação, desse conhecimento. Mas eu passei, infelizmente, como você passou, por pessoas que eu acreditei que poderiam me ajudar. Eu acreditei, como você também acreditou, que pessoas outras estariam te ajudando, mas não foram o suficiente. Por que não foram? Porque elas não tinham esta unção. E Isaías, o livro de Isaías, capítulo 10, verso 27, fala que a unção despedaça o jugo. Então muitas pessoas, vocês vão ver aqui alguns testemunhos, né, de pessoas que vão dizer assim, ó, aquele peso que eu estava sentindo desapareceu, o vício saiu da minha vida, parei de fumar, parei de beber, meu casamento foi restaurado.
Então, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ela teve um encontro com o profético. Mas você precisa entender que esse encontro com o profético é o que vai te ajudar a estabelecer seu destino e o seu propósito. Tá bom? Respire fundo, solte o ar. É muita dor aqui, ó. Muita dor. Muita. Em nome de Jesus, todo encosto que está nela, todo o trabalho arriado, toda mandinga que veio para trazer essa dor, esse sofrimento nos caminhos dela, vamos embora. Pega tudo que é teu, maldito. Tudo que é teu. Não é pedido, é ordem. Em nome de Jesus, põe a mão agora na sua cabeça. Isso. Quando eu disser no 3, em nome de Jesus, sai, você tira a mão. Amém? Amém. Em nome de Jesus, o espírito maldito que está montado na coroa dela, perde a tua força, maldito. Maldito, perde a tua força. Isso. Bota para fora tudo, vambora. Tudo para fora. Não é pedido, é ordem. Isso. Tudo, toda bruxaria. Toda bruxaria, em nome de Jesus, pode vomitar, pode botar para fora. Isso. Toda bruxaria. Isso. Em nome de Jesus. Isso, bota para fora. Toda dor, espírito maldito, você vai levar a dor também que você está causando nela. Em nome de Jesus, a dor no estômago, tudo que você faz ela passar mal. Arranca agora aí, vambora. Arranca. Eu tô te expulsando. Agora, em nome de Jesus, no 3, em nome de Jesus 1, em nome de Jesus 2, no 3, sai. Amém. Respire fundo, solte o ar. Isso. Respire fundo. Cadê a dor? Foi embora? E o mal-estar, o estômago? Saiu? Como é que você está se sentindo agora? Agora eu tô bem. Você estava pesada, não estava? Demais. Então, minha amiga da fé, você precisa seguir as orientações que eu já te dei. Se você obedecer às orientações que eu te dei, você vai ficar bem. Seus caminhos vão abrir. E você vai ver que tudo vai começar a mudar. Que Deus te abençoe. Eu quero trazer para você a orientação que vai te ajudar a encontrar um propósito e você seguir em paz o seu destino. Tenha você a idade que for. Seja começando um relacionamento, sendo casado já, tendo filhos criados, não importa. O que Deus tem para você, cumprir, mas cumprir com tranquilidade, cumprir com paz, sair dessa guerra, dessa tribulação. Amém? Então, conte comigo, que Deus te abençoe, estamos juntos nessa fé. A paz.